paz do Senhor, dizendo-lhes da minha gratidão a Deus por mais um ano, terceiro ano consecutivo, ou quarto, podendo estar participando deste congresso. Para mim é uma honra imensurável e, sobretudo, atender o convite do pastor Reinério, sua muito digna esposa, missionária Cleonice. Eu quero convidá-los ao texto, mas antes fazer gratidão a Deus pela vida do pastor Eliseu, do pastor Freitas, e em nome deles estender a minha reverência a todos os demais pastores aqui presentes, e também o pessoal da mídia, o Michel, Mielk, todo o pessoal da mídia, do louvor, as cantoras que cantaram. É muito bom ouvi-los. Quero ler o texto para conciliar a uma proposta temática, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4. Quando o apóstolo Paulo faz menção de estimular a igreja com estas palavras, dizendo-lhes: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa benignidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Próximo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Também registrando o carinho do pastor Reinério Filho, da sua muito digna esposa missionária, nossa irmã Nicole, e agradecendo a família que ontem à noite nos recepcionou de uma maneira excepcional, carinhosa, da qual eu não mereço. Então quero agradecer a esta família, todos ali que nos recepcionaram. Queridos, nós temos lido um texto, e como nós estamos diante de uma proposta, e esta proposta está voltada para o serviço de servir, e como eu disse ontem, que o servir está vinculado ao trabalho, e que o trabalho é um conjunto de atividades produtivas e criativas, e isto também queremos falar de servir até que ele venha. Quando nós lemos a carta escrita à igreja em Éfeso, os irmãos hão de convir que esta igreja foi fundada na terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele voltava da Antioquia da Síria. E esta igreja se dispôs em meio a tanta superstição, tendo em vista que a cidade de Éfeso estava entre as 5 principais romanas e a mais principal da região asiática, dominada por Roma, na região norte da Turquia. E quando nós observamos o que, no Atos 17 por diante, o que permeava na cidade de Éfeso, uma cidade em evolução em todos os aspectos, e lá nasce uma igreja pentecostal. Implica-se que por volta dos anos 62 depois de Cristo, é necessário que Paulo escreva esta carta estimulando aos gentios sobre esta esperança. Na carta aos Efésios, nós não encontramos Paulo falando de separação, de divisão da igreja, nem de heresia. Paulo vai enaltecer a chamada dos irmãos de Éfeso, porque aparentemente alguns estavam desestimulados, desistidos.
E Paulo vai falar de alguns aspectos. Primeiro, ele vai falar da gloriosa esperança, vai falar do exaltar do reino de glória em Cristo, e vai também falar para esta igreja não esquecer o que aprendeu. Paulo vai falar do corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. Então, observem que Paulo vai estimular estes irmãos e gentios acerca da sua chamada em amor, em unidade, conforme ele era judeu. Quando nós analisamos o contexto, me permita contextualizar a história para você ver o privilégio na continuação de ontem que nós temos. Ontem nós terminamos como nós entramos no projeto. E Romanos 11, 25 vai concluir o que Paulo disse. Na continuidade, me permita falar-lhes. Romanos 11, 25. Os gentios de Roma recebem a mensagem: irmãos, digo-lhes um segredo, para que quero que não ignoreis este segredo, para não que sejam sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. No nosso vocabulário, Paulo está dizendo que Deus, como eu terminei ontem, endureceu o coração de Israel para que nós pudéssemos entrarmos. E enquanto o arrebatamento da igreja não vir, a vez é nossa. Israel vai estar endurecido o coração, depois voltará a evangelizar. Mas enquanto nós estivermos, nós estaremos seguros. Quando nós analisamos, observem o corpo, a unidade, o amor. João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Observem que quando Jesus vai se despedir na sua partida, ele faz a última oração e nela ele diz a Deus, como Pai: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós sejamos, ou nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Observe o contexto do que nós terminamos ontem. Eu neles, tu em mim, eu neles. Raiz, seiva, ramos. Então, observem que a unidade de um corpo é excepcional. Então, me permita contextualizar a cultura para você sair consciente que o nosso privilégio é servir até que ele venha. Quando Paulo estimula os gentios, os irmãos hão de convir que Paulo, como judeu, sabia a diferença entre o judeu e os gentios. Então, observemos que os judeus os judeus é o projeto original. Portanto, no conceito familiar, os judeus eram preparados ainda na tenra idade, o novo. Por exemplo, só para os irmãos entenderem que os judeus tinham a prerrogativa família, e a unidade dos judeus familiar é tremenda, porque eles são preparados desde novo. Ou seja, quando um judeu completa 5 a 6 anos, tanto homem como mulher, menino ou menina, eles vão começar a ser preparados em casa, na família, por um contexto chamado Beit Talmud. Beit, casa, Talmud, instrução, ou seja, aprendizado em casa. Então, em casa eles vão começar a aprender, primeiro, a conhecer Deus por meio da lei. Então, o pai, a mãe, tem a obrigação. Homem, o pai; menina, a mãe. Então, o pai vai ensinar o rapaz, a mãe, a menina.
Só sintetizando. Então, eles vão aprender a lei, a pureza, tudo conforme o livro de Levítico. Portanto, depois da lei, eles vão aprender o contexto de comportamento, como se comportar um judeu. Eu tenho o privilégio, e como os outros também, de relacionar-me em alguns pontos do mundo com judeus, e às vezes está em bairros de judeu, e é incrível que um judeu não se mistura, ele original, ele não se mistura, ele ortodoxamente não se mistura, por conta da lei, por conta do aprendizado. Desde menino, ele segue toda a regra do ritual. Você em Israel, você fica pasmo. Me disseram uma vez, os judeus não falam com a gente. E eu fui falar com os judeus. E eles riam, respondiam, mas dentro de um respeito ético e religioso. Então, veja que depois que eles aprendiam o comportamento, iam aprender alimentação. Tudo no contexto familiar. E quando eles aprendiam alimentação, era o que pode, o que não pode, sobretudo as meninas, porque até os 12 anos elas já estavam prontas para gerar família, para ser dada em casamento. Então, com 12 anos, terminava o Beit Talmud, a instrução em família, a instrução em casa. Então a menina, ela vai à sinagoga e uma mulher traz a Torá. Ela toca na Torá, responde algumas perguntas e concluiu o Bar Mitzvah. Ou seja, está pronta para ser uma bela dona de casa. Já conhece a lei, o comportamento e a alimentação. Depois daqui, só o homem pode continuar os estudos, só o menino. E vai agora para o Beit Derash, ou Beit Midrash. Beit, casa, sala, Derash, Medrash, em classe. Então, agora, eles vão aprender a partir do Bar Mitzvah. 12 anos, terminou o Beit Talmud. Então, vão ser sabatinados. Por quem? Pelos mestres da lei de Moisés. Isso implica dizer que quem é de Jerusalém vai para Jerusalém. E quem mora distante vai para a sinagoga. Então, eles vão comparecer diante dos mestres, dos doutores, para ser sabatinados acerca do que aprendeu em casa. Então, por exemplo, aqui tem o mestre Gamaliel, o mestre real e o mestre principal. Então, formam a mesa. E o menino, com 12 anos, judeu, ele vai ter o futuro para frente. O judaísmo vai ser implícito nele. Então, eles vão perguntar. Ele responde isso, e ele responde a ele. Então eles observam e tem futuro, é intelectual. Já que eles aprovaram, este menino vai ter o direito de escolher qual dos três quer se tornar aluno, discípulo ou talmidim. Então, por exemplo, escolhi o mestre Aloísio. Então, a partir da minha escolha, como aprendizado, como discípulo, eu deixo de viver a minha vida, vou viver para ele. Aí vou começar o Beit Midrash. A partir daqui, ele, como mestre, vai me entronizar no textos bíblicos, não só na lei, mas no contexto geral. Eu vou agora, a partir daqui, eu vou me aprofundar, porque daqui a 15 anos, quando eu completo 30, eu vou me tornar mestre como ele. Porém, a minha função como discípulo é aprender o máximo dele, porque depois que ele partir desta vida, eu tenho que continuar, custando a minha própria vida, pregando, ensinando o que eu aprendi dele. Então observe que a vida de um discípulo, de servir, não é fácil. Ele vai abrir mão da própria vida por conta do seu mestre, para difundir, para proclamar a mensagem do seu mestre. Observem que quando Israel
espancou, e a degradação moral e espiritual tomou conta e dá para virar, mas tomar conta de Israel. Então, dentro do contexto geral, observe o que acontece. Deus envia Jesus, como nós, concluímos ontem, com a permissão do pastor, que nós não temos, eu mesmo não tenho permissão. Veja que dentro deste contexto, vem Jesus. E nós lemos ontem que Israel rejeitou, porque não era fácil. Ou seja, com 30 anos, Jesus vai começar o seu ministério. Nestes 30 anos, Jesus precisava, segundo alguns eruditos, dizem que Jesus, sendo autodidático, mas ele teve que passar pelo processo normal para cumprir toda a justiça. E para Jesus ser conhecido e respeitado em Jerusalém, diante da grade curricular, ele tinha que comprovar. Alguns eruditos dizem que ele estudou no Tibete. Veja que de 12 a 30 anos ele sai da história. E outros dizem que foi em Alexandria, que era a maior faculdade da lei de Moisés. Porque quer estudar sobre Moisés não é Jerusalém, é Egito. Então, quando Jesus completa 30 anos, ele já tem feito em casa com José e Maria o Beit Talmud. Observem que quando ele termina o Beit Talmud, que vai ser sabatinado, ele já está tão perfeito que os mestres perguntavam a ele, ele ensinava, interpretava, a ponto dos mestres cair o queixo e dizer: de onde vem tanta sabedoria? Ele deu um show, mas por conta da região que ele morava, Galileia, que de lá nunca havia ninguém que preste, segundo eles, por conta da mistura com os gentios, eles desprezaram. Com 30 anos, Jesus vem pregar o seu evangelho. Observem que Jesus foi rejeitado com 2 anos, com 12 anos. Jesus foi rejeitado com 30 anos. Quando ele começa a pregar o evangelho, observem que pela lógica da grade curricular, pela lógica do judaísmo, era qualquer mestre que quisesse difundir, formar uma ideia na lei, tinha que começar por Jerusalém, porque em Jerusalém estavam os mais importantes que passaram pelo Beit Talmud, ou seja, os meninos, os jovens que tinham futuro para no contexto intelectual, estavam lá, mas ele contraria, ele vai começar a divulgar, porque foi rejeitado, agora não mais com base na lei, mas ele vai formar um corpo em qual ele seja cabeça, como mestre, conhecido como a sua igreja. Então observem que ele vai começar pela Galileia, ele não vai a Jerusalém procurar os acadêmicos, bem que ele podia, porque era mais vantagem, mas ele pega os analfabetos da Galileia e diz a eles: eu vos escolhi, não foi vocês que me escolheram. Por quê? Porque em Jerusalém eles tinham o direito pelo intelectual, já que eu sou bom, eu vou escolher quem eu quero. Aqui não, Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Eu dei nome a vocês para que vocês vão e continuem a produzir. Lembra que eu disse ontem: frutos dignos de arrependimento, e o vosso fruto permaneça. Então ele começa a pregar e ensinar os seus discípulos acerca da sua mensagem. E qual era a diferença? Era que a mensagem de Jerusalém segregava as pessoas. A dureza do coração, eles conheceram o acadêmico, mas não as escrituras. Por isso que Jesus disse: vocês errais em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. O que isso quer dizer? É que ter anel é muito bom, se formar é aprazível e é o melhor que você pode fazer, mas nesse corpo é diferente. No corpo secular tudo bem, mas aqui é bom, e estude o máximo que você puder, mas conhecer as escrituras e o poder de Deus é que faz a diferença, porque isto é sobrenatural, sai da razão do homem. É por isso que nós somos chamados de doido.
Porque como um analfabeto consegue converter um doutor? E dentro deste princípio, não era fácil, gente, arrancar do judaísmo de um judeu, arrancar dele o judaísmo, porque vinha da base familiar. Observem que Jesus passou 3 anos redondando, ensinando os seus discípulos, e não conseguiu penetrar. A dedicação dos discípulos era terrena. Jesus vai ser um grande pelo seu poder. Ele veio para destronar Roma, para libertar os judeus e reinar. Eles não tinham a visão que Jesus pregava de um corpo unido no céu. 3 anos e alguns meses. Então a Bíblia diz, João capítulo 13, que depois de 3 anos e alguns meses, Jesus reúne-os e vai começar a despedida. Primeiro, ensinar a ser servo. Segundo, a unidade. Veja que Paulo vai usar este corpo como referência. Jesus vai mostrar a ele: vocês querem serem grandes, seja o menor, servindo um ao outro. O que é que Paulo diz lá na frente, baseado nisso? A perfeição do corpo. Tudo está na cabeça, cérebro. Por isso que ele chama Jesus a racionalidade. Mas a perfeição do corpo é tão tremenda. Você já pensou, se os pés disseram aos olhos: eu não preciso de você? Ele não vai chegar ali, porque para ele sair do canto vai precisar dos olhos. Já pensou se os olhos olham e diz: mas eu vou para aquele lugar que é bonito? Pé, eu não preciso de você. Ele só vai olhar, mas não vai se locomover. Ele diz que os membros mais indecorosos, que não me compete a falar, você já sabe, são tão importantes como o mais visível. Ele está dizendo que aqui nesse corpo não tem posição. Todos são iguais e todos são injustos. Se um desistir, for ferido, todos sofrem. Aí Jesus ensina-os no capítulo 13. E vai dizer a eles, salvo engano, João 13, 33, se a memória não falha: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vocês me buscarei, mas não tem, como tenham dito os judeus, para onde eu vou, não podeis ir. E eu vos ligo também agora. Veja que a partir daqui houve uma confusão na reunião. Pedro vai dizer: Senhor, eu estou pronto para ir até a morte. Que lugar é esse que tu vai que eu não... Eles não entenderam que Jesus estava falando de uma ascensão. Aí é por isso que quando termina o capítulo 13, Jesus sai do contexto espiritual e entra na cultura familiar. Veja que toda vez que a Bíblia fala na maioria de Israel, é a esposa de Deus. Israel adulterou e Deus foi atrás, mas ela não quis mais. Ela não quis voltar. Aí agora Jesus vem e é lhe dado uma noiva. Veja a diferença. E na cultura é comum, os discípulos sabiam. Por isso que quando Jesus mandou o filho para reconciliar Israel, a esposa com ele, e foi rejeitado, você vai ver que Jesus disse a Israel: eu fui enviado pelo meu pai. Foi o meu pai que me enviou a vocês. Mas ela não quis. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou dizer só um exemplo. Eu moro em Maceió. Pastor Reineri aqui, ele já não tem filha solteira, mas é por isso que eu estou dizendo um exemplo. Eu tenho um filho de 38 anos, solteiro. Ele tem uma filha, não tem, mas vamos partir do pressuposto que ele tenha. Por isso que eu uso. Então eu estou aqui e eu dizia a ele: Pastor Reineri,
Reinieri, eu quero propor uma proposta, relacionar-me com o senhor, por meio do matrimônio. Como, Bento? O senhor tem uma filha de menor, eu tenho um filho, partindo do pressuposto de menor. E o que o senhor acha de o senhor comprometer ela com meu filho? Então ele diz, está certo. Isso era cultural, porque eu tenho amigos que vivem lá, tenho amigos que vivem em regiões que tem amigos que dizem, Bento, eu só conheci minha esposa no dia que eu levei o dote. E depois que casam, é difícil separar, porque tudo é feito pela família. Você quer. Ela é assim, ela dorme sem lavar os pés, ela tem julé, ela bababá. Você quer? Quero. Depois que quer, não pode separar mais. Eu digo, então tá bom, eu vou voltar, por exemplo, para Maceió. E quando eu chegar lá, determinado tempo que eu tiver o dote, eu vou enviar meu filho para cumprir o dote. Vou para Maceió, mas a partir de agora, o Reinieri, filho, missionária Cleonice, missionária Nicole, todas as suas filhas, todos os seus filhos, os seus parentes vão se voltar para a menina, porque o compromisso dele é entregar a menina a mim, para o meu filho, pura. Em contrapartida, eu chego em Maceió, digo, meu filho, você já está comprometido. Vou trabalhar no dote. Quando o dote está pronto, eu envio meu filho para a casa dele. O meu filho vem com moedas, com prata para pagar o dote. E vem com um odre de vinho. Quando chega na casa dele, diz, pai, me enviou para trazer o dote. Ele chama a noiva. Filha, o seu noivo veio. Aí ela vem, olha para ele e diz, aceito, pai. Quando ela diz aceito, ele pega a prata, o ouro, o dote, dá ao pai, para pagar o trabalho que eles têm para cuidar dela. Aí quando ela diz pega e o dote está pago, ele pega o cálice e dá à menina. A menina vai beber o cálice. Enquanto ela bebe, ele vai comprometer que vai voltar para a casa do pai, mas a responsabilidade vai ser celebrada. Ele vai se ausentar e ela vai ficar triste. Por isso que ele disse, para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Os discípulos ficaram tristes. Aí ele entra na cultura, veja que o capítulo 14 é cultural. Como acontecia na vida diária deles, ele vai dizer, eu vou voltar, mas não fique triste o coração de vocês. Creiam em meu pai e creiam também em mim. Na cultura, o primogênito não sai da casa do pai. Por isso o direito da primogenitura. Enquanto o pai vive, ele tem que viver com o pai. Por isso que a casa do pai vai ter lugar para ele, para a mulher e para os filhos. Aí ele diz, na casa do meu pai tem muitos lugares. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei outra vez. E levarei vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Eles ainda não entenderam. Pode ler o capítulo 14, até Tomé disse, Senhor, qual é o caminho? Veja que ele diz, há tanto tempo eu estou com vocês. E vocês ainda não sabem o caminho. Não era fácil colocar outra doutrina no judeu. E como agora? A prata e o ouro. Lembra que eu falei do sangue de Jesus ontem? Não era capaz de pagar o dote. Agora é sangue puro. Este é o cálice da nova e eterna aliança. A aliança está voltada a comprometimento matrimonial.
Ele vai para a cruz, derrama o sangue, é morto, no terceiro dia ressuscita. Veja que os discípulos desanimaram, desistiram. Ele vai atrás de um por um, reúne-os, e agora eles creem. Agora tem um corpo e ele é o cabeça. Aí Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, ele diz à igreja, nos 5 pontos principais da Ásia Menor, ele diz, inclusive o Éfeso, ele diz o seguinte, ou seja, melhor, as 5 províncias, ele vai dizer: ora, estão procurando a fé de vocês. Os não crentes querem saber qual é a esperança de vocês. Não se preocupem. Pedro, salvo o capítulo 1, vai resumir no versículo 18. Mas no capítulo 1, ele vai explicar porque os não crentes pediam. Porque vocês são doidos. Como vocês esperam e têm fé em alguém invisível? Que coisa é essa no meio do sofrimento? Aí Pedro diz: escute, irmão, não se preocupem em responder. Saibam que vocês estão em provação e estão em sofrimento. Mas para Deus, a provação e o sofrimento na vida dos crentes é mais precioso do que o ouro, porque é por elas que Deus prova a vossa fé. Saibam, continue, só sejam santos como Ele é santo. Não desista, porque vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como a prata e como o ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o dote. Então diz para quem está ao teu lado: o teu dote foi alto, é maior do que a prata e que o ouro. Ninguém podia pagar. Diga para ele: você já está comprometido. Desde o dia que você disse sim, o dote foi pago. Não tem mais como desistir. Aqui tem alguém, muita gente mais experiente do que eu. Hoje não se vê mais falar muito. Mas quando não tinha Pix, a gente ia fazer negócios. Luiz, você tem um relógio bonito. Está aqui. Me vende. Não posso. Qual é a garantia que você vai me dar para voltar? Eu não posso pagar agora, mas eu vou voltar e pago. Qual é a garantia? Eu vou deixar um penhor. Vou deixar um selo com você. E esse selo é tão importante quanto eu. O selo vai dar a garantia do que eu vou voltar. É por isso que quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 por diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, capítulo 1, versículo 20 por diante, você vai entender. Capítulo 1, versículo 20 por diante. Desculpe. Segunda carta aos Coríntios. Porque todas. Eu tinha que prometer a ele o quê? Que eu ia voltar. Porque todas quantas promessas há em Deus, a de Deus, são nele sim. E por ele, o amém. Para a glória de Deus por nós. Versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Foi Deus que deu. Por quê? Jesus vai 10 dias e os discípulos veem ele subindo. Os anjos dizem: por que vocês estão assustados? Este mesmo Jesus que subiu, vai voltar. E eles voltam para o cenáculo alegre, esperando o quê? O selo, a promessa, a garantia da sua volta. Jesus chega ao Pai, é condecorado, recebe um nome que é sobre todos os nomes, e senta à direita do Pai. E diz: Pai, Israel não teve isso. A promessa de Israel era na tábua de pedra. Aí Jesus diz: Pai, eu prometi o corpo, eu prometi a igreja, eu prometi a noiva que ia enviar o selo, a garantia de que eu ia voltar.
E eu disse que o Senhor vai enviar, não para ir e vir, como em Israel, mas para sempre ficar com ela até o dia da redenção, até o dia do matrimônio. Ou seja, por que até voltar? Porque no Israel ele vinha, usava você e ia, porque o pecado impedia a permanência, mas agora o pecado foi vencido. Aí Jesus disse, é para ele ficar com a igreja. Qual era o motivo? Quando a noiva, quando o corpo estava querendo desunir, aí o selo estava lá, e o selo unia. Aí quando chegava alguém de fora que iria tirar a atenção da noiva para ele, aí o selo chegava, ela olhava para o selo e o selo dizia, eu sou maior do que ele, eu sou mais do que ele, eu estou dentro, ele está fora, ele é maior do que o que está lá fora. Quando a noiva queria desanimar, o consolo, o selo era o consolo. Ele diz, Pai, envia. E aonde estava a noiva? Amedrontada, escondida, travada, represália. Então diz Lucas que papai diz, é agora. Atos 2, aí estavam aonde a noiva, reunida em um mesmo lugar, amedrontada. Aí de repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e ali línguas repartidas, e todos, o corpo todo foi cheio do Espírito Santo de Deus e falava nova língua. Quem tem o selo? Quem tem o selo? Quem tem o selo? Quem faz parte deste corpo? Quem faz parte deste corpo? Mestre, cabeça. A vida dos seus discípulos já não era mais para si depois daqui. E vão servir o corpo até que ele volte. Fizeram de tudo para pará-los, mas não conseguiram. Não dava para desistir mais. O corpo era mais importante. Por isso que a Bíblia em Atos, só a partir de Atos, do selo, a partir daqui, estavam todos união. Eles oravam, repartiam o pão em unanimidade, unidos. Primeira pregação deste corpo é por alguém improvável. Tinha se desviado há 10 dias atrás, um pouco mais. Disse que não queria mais. Recepcionou. Agora selado, propriedade exclusiva. Começam a falar em línguas estranhas e o barulho pelos que eles falavam, todos entendiam. 17 idiomas alternativos. Admirado, doutor, aprendiz, discípulo, terminando o Beit Midrash, vão para lá. Enquanto uns se admiravam, os doutores, sacerdotes diziam, essa raça está doida. Bêbados. Aí o mais ignorante, agora com 10 dias, cheio do Espírito Santo, restaurado. Ele diz, quem vai pregar sou eu. E ele começa a pregar de Israel até a entrada da noiva, até o corpo unido. E ele chega até a ressurreição de Cristo. Ele nem faz o convite. Já tinha quase 3.000 pessoas para servir o corpo de Cristo, para penetrar no corpo de Cristo. A religião quis pará-los. O evangelho para os judeus se tornou escândalo, falsidade, mas não conseguiram pará-los. Chamaram o Supremo Tribunal Federal. É por isso que às vezes eu choro quando eu vejo, é necessário como cidadão, mas como corpo de Cristo não. A gente confia tanto, ter medo de um Supremo. A história da nossa igreja supera isso.
disseram para parar esta raça que serve esse Deus desconhecido, invisível, que diz que é corpo dele, vamos entregar à justiça, o Sinédrio. Os magistrados convocam os principais, Pedro e João, e vão interrogá-los. Agora imagine você, do interior, não tem formação superior, e chegar uma convocação coercitiva, onde você não tem escolha para comparecer ao Supremo Tribunal Federal. Você não vai dormir de noite. Quando chega lá não vai saber falar, porque o tremor vem ser grande. Agora Pedro entra com João. Lucas 4,13. Cheios do Espírito, cheio do selo. Lucas 4,13 diz que quando eles chegaram, Atos, melhor dizendo, desculpe, o erro foi meu, Atos 4,13. Quando eles chegaram para ser interrogados, então os magistrados, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras. Esse sem letra, no original, é sem conhecimento literário, e no nosso vocabulário é sinônimo de analfabeto. Sabendo que eles eram analfabetos e falando bonito daquele jeito, sem letra, indouto, sem conhecimento, ficaram boquiabertos, maravilhados, e reconhecia: fazem parte do corpo de Jesus. Eles estiveram com Jesus. Não pode ser. Você acha que eu prego nas maiores convenções hoje, nos maiores congressos? Você acha? Cheguei anteontem da América, volto amanhã de novo, volto na outra semana de novo, vou ao Japão. É porque eu sei falar bonito, eu tenho anel no dedo? É não, pelo padrão de beleza eu nem pregava na congregação. Mas é o que? É o Espírito, é o selo que faz a diferença. Vamos pará-los, eles desistem. O que é que a gente faz agora? São sem letras. Vamos usar o acadêmico. Doutor Saulo terminou o Midrash. E quem foi o professor dele? O melhor, Gamaliel. Aprender aos pés, segundo alguns eruditos, era que o discípulo andava no máximo 3 passos atrás do mestre. A poeira que ele comia em todo o tempo dos 15 anos do mestre era aprendendo. Por isso que os pés relacionam a poeira que ele levava. Com 30 anos estava pronto. Então Saulo está pronto. Essa raça não tem leitura, acaba com ela. E ele servindo. Mas o poder acadêmico e o poder judicial dado a Paulo e sacerdotal, que era a boca de Deus, coloca os menos favorecidos para correr e desistirem de servir o corpo de Cristo. Mas alguns não desistiam. E por onde fugia, falava deste amor, desta união. O doutor Saulo sabe que chegou em Damasco. E em Damasco já tinha o corpo de Cristo formado, pegando fogo. Pegou ordem oficial, sacerdotal e jurídica, e vai para Damasco fazê-los desistir. Se não, matava lá mesmo ou arrastava preso para Jerusalém. Chegando perto de Damasco, desce um brilho do céu que brilhava mais do que o sol ao meio-dia. O doutor cai e só tem o direito de ouvir e de responder: quem tu és? Eu sou Jesus. Eu sou o cabeça da igreja. E agora vai ser difícil para você. Já levanta, segue crente. E já chega em Damasco dando testemunho, fazendo parte do corpo e servindo o corpo de Jesus. Não pararam. Aí disseram: só tem um jeito. Vamos mexer no bolso.
Se você analisar, sendo generoso, 99% dos que serviam o corpo e que fazia parte eram pobres, tidos pela elite como miseráveis, que dependia de ajuda da sinagoga. Então todos que aceitavam e faziam parte do corpo, ele sanciona um decreto: vai ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, pergunta para os menos favorecidos do nosso Nordeste se arrancadeira o Bolsa Família. O sistema da sinagoga dava esta ajuda financeira, dava estudo e dava saúde. Então, para você ser expulso da sinagoga, além de ser excomungado do judaísmo, você perdia toda a ajuda social que tinha. E para um miserável de baixa renda, e que quase não tinha. Aí agora a fase era: decreto que quem aceitar esta proposta de Jesus, desse invisível, vai ser expulso da sinagoga. Eles esperavam o quê? Sendo eu expulso da sinagoga, para eu sobreviver, eu ia depender do império. E para eu fazer parte das ajudas do império, eu tinha que queimar incenso ao imperador e reconhecer ele como meu único senhor, para que eu pudesse ser aceito. Então eles esperavam que quando, a partir de agora, o corpo, ninguém queria mais servir, porque não ia ter mais ajuda. Eles esperavam que agora a saudação do dia a dia não era mais shalom. Qual era a saudação? Era um crente passar um pelo outro: me ajuda. E eles tinham que gritar em alta voz para se identificar. Passavam e tinham que gritar: Sequirion. O outro respondia: Sequirion. E todos sabiam que César era o único Senhor, porque o Sequirion é César, é o Senhor no original. Mas eles quebraram a cara. Eles serviam com tanta unidade e com tanta esperança, que quando eles passavam pelo outro, gritavam em bom e audível som, diziam: Maranata! O outro dizia: Maranata! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Esse tema é pertinente demais. Disseram: só tem um jeito: condená-los ao Coliseu. O Coliseu servia de espetáculos para os que infringiam as ordens do império. Eu tive o privilégio de passar 6 horas lá dentro, em meio às ruínas, mas assusta até hoje a imponência do Coliseu. E quando o guia explicava de onde os leões, de onde muitos sofreram, o Coliseu lotado, para que eles se vissem de espetáculos, famílias de cristãos servindo a Deus inteiras não desistiam, eram condenadas. O escritor Tertuliano diz que eles amavam tanto, a unidade era tão grande, e o amor era tão grande que um dava vida pelo outro. A unidade desse corpo era tão grande que os de fora via o amor tão grande que não resistia e se convertiam. Você leu o texto de João 17:23, que a única forma do mundo saber que nós servimos a este corpo é o amor um ao outro. Então diga para quem está ao seu lado a partir de hoje: eu vou te amar mais em Cristo. Se eu te ofendi, me perdoa. Diga a ele: eu não sabia que tu era tão importante assim. Pais, mãe, pai, filhos. Eu estava vindo no carro com o rei filho e o Lucas e o Emanuel, e a mente pensou nisso. A disposição do pai para o filho: pai, vamos tomar banho de piscina domingo? Não, filho, mas segunda eu prometo. Agora, pais como ele, mãe e filhos assim, servindo a este corpo.
eram condenados a morrer por conta dessa serventia. Chegavam no Coliseu, os romanos amavam sangue, gritavam morte. Os soldados arrancavam as famílias de dentro das prisões, que assim, ou jaulas, e colocavam no tabrado. E o povo vibrando morte. E eles tinham a opção de viver. Era só desistir. Os meninos, vendo o barulho, começavam a chorar. E dizia: pai, estou com medo, o que é que vai acontecer? O pai gritava: filho, aquelas grades vão subir, filho. E os leões virão. Eles vão nos atacar, filho, nos estraçalhar. Mas precisamos continuar, filho. Não podemos desistir. Enquanto eles nos destroem aqui, filho, Cristo já está nos esperando, filho. Eles não desistiram. Com a própria vida servia. Era um impacto tão grande que muitos, vendo a coragem deles e o amor, como eu disse, já saía crente do Coliseu, arriscando a própria vida. 64 anos depois de Cristo, agora vão eliminar a liderança. Os mais protagonistas deste corpo prendem Pedro, se torna inimigo do império, porque Pedro estimulava a igreja a continuar servindo, independente das provações e do sofrimento. Quando Pedro percebe que não vai mais voltar, ele escreve para a mesma região, para que eles não desistissem. Vocês são uma geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, eleitos para um objetivo: continuar anunciando as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Decapitaram Pedro, ou crucificaram Pedro, mas não tiraram a esperança da igreja. 67 anos depois de Cristo, tinha um crente escrevendo para a região da Ásia e para a região da Macedônia, a região da Acaia, a região grega romana, dizendo: filhinhos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dão a vida por amor a esta causa e já morreram. Porque a filosofia grega de Zenão e de Epícores, que vieram antes de Cristo, dizia que depois da morte não tem mais vida. E para crer na promessa, a vida é após a morte. Aí ele diz: não acaba aqui, porque os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão, mas ao toque da trombeta, da última trombeta, nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e subiremos nas nuvens e nos encontraremos com Ele, e de lá subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então consola, diz para quem está ao teu lado: chegou triste, chegou desanimado, tem uma palavra de consolo para você. Diga: Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Vamos continuar servindo. Peraí. É um só corpo e uma só cabeça. Aí vão decapitar Paulo para arrancar a serventia. Ou você desiste, prisioneiro, ou vai ser decapitado. Aí ele vai escrever para a nova geração: a minha hora chegou.
estou sendo oferecido como sacrifício de expiação. Eu combati um bom combate, filho Timóteo. Acabei a carreira e guardei a fé. Servi. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Olha a comparação, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Quem está esperando? Quem está esperando? Quem vai continuar servindo? Quem vai continuar servindo? "90 anos", concluindo, se passam. O imperador Domiciano se encabula, porque 91 anos depois, tinha um velhinho, sobrou um remanescente. E continuava desafiando e servindo e escrevendo: "Filhinhos, é já a última hora. Ele vem. Filhinhos, continue servindo. Vocês são fortes e já venceram o maligno. Veja que é família. Eu vos escrevo pais. Eu vos escrevo filhos. Continue." Ele diz: tem que acabar com todos que creem nesse Deus invisível. Até familiares dele, do próprio imperador, são mortos por haver se convertidos. Capturam João para calar. Vai torná-lo sofrimento público. Sofrer, torturar, e culmina reunindo multidões para vê-lo queimar dentro do azeite fervendo. Colocam no fogo o azeite e a multidão vibrando. Quando vão ver os restos mortais, nem um fio de cabelo queimou. Indignados, já que o fogo não destrói, exila-o na ilha de Pátimo, sem ter contato, sem relacionamento. Pregar para as pedras. A quem diga acorrentado, para até o dia da morte. Aí surge a maior revelação. No meio do isolamento, ele diz: irmãos, aqui é João. Veja que o Apocalipse foi escrito entre esses anos 91 a 92. Eu estava preso na ilha de Pátimo por conta dos testemunhos do Evangelho do Senhor. Mas no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito. E eu ouvi detrás de mim voz como voz de trombeta. Quando eu me virei, eu vi 7 castiçais. E no meio deles tinha um semelhante ao Filho do Homem. Eu ouvi e me assustei, porque o seu veste era comprido até os pés. Na altura do peito tinha um cinto de ouro. O seu cabelo era branco como a branca lã e como a branca neve. Os seus olhos eram semelhantes à chama de fogo. E os seus pés brilhavam feito latão reluzente. E ele falou comigo dizendo: João, escreve o que eu vou te dizer, as coisas que vês e as que hão de acontecer. Quando eu ouvi a sua voz, eu caí como morto, porque era voz como voz de muitas águas. Quando eu caí como morto, ele pega pela minha mão, pela mão direita, e diz: João, levanta, fica de pé. Na minha linguagem, eu sou eu fui morto, mas eu estou vivo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve o que eu vou te dizer, a minha noiva, a minha igreja. Eis que eu cedo eu venho sem demora. Guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. Não param. A igreja, como o corpo, continua servindo um ao outro.
século XII, 1913, tira a Bíblia de circulação para essa raça pobre não aceitar e nem conhecer a verdade. Tiraram a Bíblia, mas não tiraram a esperança. Século XVI, 1545, indulgências plenárias, indulgências parciais. O sangue de Jesus já não tem mais efeito. A graça já não faz mais nada. Era o fogo do purgatório. Mas não conseguiram parar o corpo de Jesus. Século 18, 1700 e alguma coisa, trouxeram o liberalismo teológico, dizendo que o Espírito, o selo dado, não era verdade, que ele não interferia entre o homem e Deus, dizendo que a única coisa da história de Jesus verdadeira era que ele padeceu na mão de Pôncio Pilatos. 300 anos, essa tese quis esfriar a igreja, mas não faltou quem servisse o corpo. 300 anos de quase silêncio, mas sempre tinha famílias inteiras servindo a este corpo, a Jesus. Século 20, 1904, no meio da frieza, o avivamento cai. Pela uma família, um jovem de 13 anos diz ao pai: eu quero ser cheio. Procura o pastor, ele procura o pastor, diz: eu quero ser cheio desse Espírito que eu ouço falar. Vai orar, 13 anos de oração, 26 anos, o Espírito pega ele e ele começa a falar de Jesus, cheio do Espírito, e revolucionou a Europa, a começar do país de Gales. Século 20, 1916, aí Deus vai usar um negro no racismo da América do Norte, o William Seymour, e vai sacudir Los Angeles, a Rua Azusa, pelo poder do avivamento do Espírito. Século 20, 1910, este fogo chega na Assembleia de Deus no Brasil e vai pegar os nossos pais. Não tinha o que a gente tem. Não podiam passar na calçada dos não crentes, que eles lavavam vermes. Eu hoje chego, estava na Turquia, pensei que ninguém me conhecia no aeroporto. Daqui a pouco vem os crentes: Genival, Genival. Eram os angolanos, me conheceram. Um nego conhece o outro de longe, para tirar selfie. Às vezes eu vou embarcar, para o embarque, porque eles são crentes, e diz: não, vamos tirar uma selfie. Eles não tinham, mas continuavam servindo. Aqui tem quem há de falar melhor do que eu. Não tinham microfones sem fios, não tinham ar. Para piorar, quando tinham, era zinco. O sol meio-dia fervia. E muitas vezes eles chegavam sangrando das pedradas que chegavam de casa para a igreja. As pedradas pegavam ele. Mas eles adoravam servindo. Não dependia de ninguém famoso. Botava o joelho no chão. Daqui a pouco o pastor dizia: a irmã Maria vai cantar o hino da harpa. Ela cantava o hino 15. E Jesus batizava, curava. Hoje nós falamos bonito, nós pregamos bonito. Hoje a gente tem todo o subsídio favorável, e nós dependemos muitas vezes de um cantor e de um pregador. Nesse tempo não tinha pregador, mas os cultos terminavam no fogo, não era? Jesus, eu vi muitas famílias entrar na igreja com o filho morto, desafiando o pastor. O pastor dizia: a igreja, vamos orar. Não dava 5 minutos, o menino voltava a viver e a família já saía crente. Ei, olha para quem está ao teu lado e diga: vamos servir como os nossos pais serviram.
Século 21. A pandemia veio. Século 21. Olha para quem está ao teu lado e diga: é a nossa hora de continuar servindo o corpo. Diga para ele: eu e minha família vamos continuar servindo. Eu recebo orientação de gente importante dizendo: Bento, para de pregar a Bíblia, tu vai ficar para trás. Esse negócio de falar línguas estranhas em púlpito acabou. A nova geração quer isso, mas não quer ouvir falar de coach motivacional. É tão urgente que se eu quisesse até 2026 já estava lotado. É por isso que eu digo a eles: continuem pregando o que vocês querem. Eu vou continuar pregando Bíblia. Eu vou continuar pregando o Pentecoste, que ainda tem uma geração que serve, ainda tem uma geração de pé. Deixa eu ver o barulho da geração que está de pé. Deixa eu ouvir o barulho da geração que serve. A religiosidade não parou a igreja. A religiosidade não parou este corpo, porque ela tem um cabeça e tem um selo. A justiça, o sinédrio, não conseguiu parar este corpo, porque ela é propriedade exclusiva, Michel. É a noiva. Há um só cabeça e um só corpo, e uma só esperança. O Império Romano não conseguiu parar. Se você perguntar cadê os religiosos, desapareceram. Se você pesquisar cadê o Sinédrio, sumiu. Se você for na história, cadê o Império Romano, caiu. O Coliseu não conseguiu parar o corpo. Se você pesquisar ou for lá, me conta do Coliseu, 2 terremotos, está em ruínas. Se você perguntar, e a pandemia, diziam, acabou, porta fechada, vocês não vão fazer mais culto. Não sabia ele que o corpo não depende de alvenaria, no banheiro, no trabalho, na rodoviária, no aeroporto, servindo em movimento. E se você perguntar, e o corpo, e a igreja, eu vou te dizer com muita alegria, está de pé, servindo a este corpo. Fique de pé, por favor. Se você puder, eu sempre termino pregando com aí. Glória a Deus. Se você tem intimidade, ou se é do mesmo sexo, vira para esse crente que está do teu lado aí. Vira em intimidade. Como eu estou aqui, olha para ele nos olhos. Se você puder e quiser e tiver unidade, diga para ele: a hora está chegando. A trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu quero subir com você. Diga: mas se ela não tocar, eu quero deixar uma agenda confirmada com você. Diga onde? Diga: na margem do rio de cristal, sentado nos bancos de ouro. Vai ser lá. Diga: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, que o negócio vai apertar. Vão tentar desanimar,
mas eu vou continuar servindo. Eu e minha família vamos continuar servindo. Volta lá, diga a ele, volta lá. Abra